Palmeirense se emociona e explica por que o Palmeiras perdeu para o Flamengo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto não segurou as lágrimas no pós-jogo que deu o título ao Flamengo diante do Palmeiras. Para ele, venceu a equipe que entendeu mais rápido a proposta do seu treinador. E para jogar esta competição tem que ter experiência. E muitos atletas da equipe de São Paulo sentiram essa pressão. Bora acompanhar essa análise perfeita agora. O jogo, ele foi um resumo da equipe que entendeu, que compreendeu o que estava jogando logo que o apito inicial foi dado. O Flamengo, ele entendeu isso de forma mais rápida que o Palmeiras. O Palmeiras, em boa parte dos minutos iniciais do primeiro tempo, sei lá, 20, 25 minutos, 30 minutos, o Palmeiras demorou para cair a ficha. Por nervosismo, por inexperiência de muitos jogadores que estão nesse elenco novo? Talvez. Mas a questão é que a gente demorou esse time. A gente demorou para entender. E nós viemos aqui todos os dias, né? Reforçando o nosso discurso, reforçando o nosso posicionamento. O Abel quer apoio, ele vai ter apoio. A presidente quer apoio, vai ter apoio. Os passapanistas, os abeletes, as leiletes querem apoio, vamos apoiar, vamos nos unir. Eu segui essa corrente filosófica, sim. Eu segui esse discurso, sim. Porque eu compreendia também que não adiantava a gente espernear agora. O técnico não ia mudar. Os jogadores que lá estavam, lá iriam ficar. Então, o recurso que o torcedor ele tinha era o apoio. E lembra quando eu falei para vocês no vídeo na hora do almoço sobre a mágica que é o futebol? A derrota, ela também faz parte dessa mágica. A derrota, ela faz parte. A gente não vem aqui, a gente não sorri, a gente não brinca, a gente não faz piada, a gente não zoa, a gente não comemora. Vai ter dia que a gente não vai sorrir. Mas acima de tudo, eu não estou ouvindo aqui para jogar na cara de ninguém que, o que eu falei ali, não. Eu estou aqui para assumir o meu posicionamento de ter dado as mãos para todo mundo e vamos seguir na mesma corrente. E eu acho que é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Agora nós vamos passar por um momento de transição, vai abrir a janela de contratação, a temporada vai virar, agora a gente começa a falar. Mas nessa reta final, o reflexo do time que a gente viu hoje, infelizmente, foi o time do Campeonato Brasileiro, né? O Abel, na tentativa de construir um sistema híbrido, onde para vencer você precisaria fazer só o básico. Essa tentativa de construção de sistema híbrido, nós vamos sair com 3 jogadores e retornar com a linha de 5. Foi isso que tirou o nosso rendimento no Campeonato Brasileiro. E tudo que a gente não queria era que a nossa queda de rendimento fosse um espelho e um reflexo dentro da Libertadores. E foi. Sabe que hora que o Palmeiras se tocou que estava disputando uma Libertadores? Sabe que hora? De todo o coração, tô falando isso de todo o coração. Na hora que o Danilo subiu livre, enquanto o Fux e o Gustavo Gomes batiam cabeça para se marcar. E o Danilo faz o gol do Flamengo. Naquele momento, o Palmeiras liga o seu senso de urgência e tenta coletivamente resolver a partida. Ou correr atrás do prejuízo, para melhor dizer. Mas ao longo de todos aqueles minutos, ninguém pegou e falou assim, deixa que eu vou lá resolver.
Nossos jogadores não tinham chutado, nossos jogadores não tinham tomado iniciativa. Não. Nossos jogadores não tinham feito nada, gente. E a gente precisa ser sincero. É por isso que eu sempre gosto de trazer a discussão primeiro do jogo. Porque vai ter muita gente que vai falar de questão de arbitragem, porque o Pulgar e tal. Tudo bem, faz sentido. Faz sentido. Só que não adianta a gente descarregar tudo ali. Sendo que em 90 minutos, os nossos jogadores eles não entenderam qual que era o senso de urgência da partida de hoje. Não adianta. Infelizmente, eles só enxergaram isso quando uma equipe fazendo arroz e feijão, né? Você viu, o Felipe Luiz fez o arroz e feijão, nada de sistema híbrido, nada de colocar zagueiro dentro da área. Se vocês olharem um trecho, depois que o Flamengo faz gol, o Gustavo Gomes ele estava subindo para dentro da área e deixando totalmente o caminho livre e aberto. Em certos momentos, embora o Palmeiras teve uma ou outra oportunidade mais clara de gol depois daquele gol do Danilo, o Flamengo teve oportunidades de contra-ataque que, se encaixasse, era gol. O avanço do Cebolinha no final, que deu falta, ia ser gol. Ia ser gol. Porque o Felipe Luiz ele entendeu que fazendo o básico, sem inventar moda. E eu acho que ele ainda deu uma inventada. Eu não sei o que aconteceu com a Arrascaeta, mas eu não sei porque ele tirou a Arrascaeta da partida. Se talvez ele não tirasse o Arrascaeta da partida, é que alguma coisa eu acho que aconteceu. Eu acho que o Arrascaeta deve ter queixado de alguma coisa. E aí ele queria jogadores fisicamente mais prontos. Eu não sei exatamente o que foi. Então, assim, o jogo foi da equipe que entendeu mais a temperatura da partida. E aí eu venho aqui, falo isso num vídeo, existem alguns oportunistas que pegam esse vídeo e falam que eu não sou palmeirense ainda. Pelo amor de Deus, cara. Mas eu venho aqui em respeito a vocês. Não é pra dar recado pra ninguém, não. É em respeito a vocês. Vocês que entre torcedores do Palmeiras, torcedores do Flamengo, torcedores até botafoguenses, vascaínos, vocês que estão aí sempre. É aí vocês que eu venho a respeito aqui. Tá? Sobre a falta no Eric, do Eric Pulgar, eu acho que aquela falta era pra vermelho sim. Era pra vermelho sim. Só que o árbitro, ele começou a perder a autoridade da partida no momento que ele começou a ser mais permissivo. E vamos falar também sobre a postura do Palmeiras, que permitiu com que o Flamengo ganhasse espaços, né? Primeiro tempo, o Palmeiras não viu a cor da bola. Então, sobre a falta, eu acho que foi falta para vermelho. Ah, mas teve o chute do Fux, Neto, no Arrascaeta. O Fux estava ainda disputando a bola naquele reflexo ali entre o apito e o lance. E o Eric já chegou com tudo já, na ignorância. Não precisava daquilo. Tá? E eu até concordo com o cartão amarelo pro Fux, por estar disputando uma bola, sendo que o árbitro já tinha apitado e o jogador estava no chão já rendido. Eu até concordo com o cartão amarelo pro Fux. O que eu não concordo foi com a análise do VAR. E vai ter algumas pessoas que vão falar que isso pode ter tirado o título do Palmeiras, mas a gente não pode viver de ser. Lembra que o Abel falou? Ah, não vamos viver de ser. O Abel falou isso uma vez numa coletiva. Então não vamos viver de ser. Vamos viver do que realmente aconteceu. E o que aconteceu é que o senso de urgência do Palmeiras só ativou, lamentavelmente, depois do gol. E quando você toma um gol de uma equipe tecnicamente pronta, preparada, e um técnico que enxerga o conservadorismo necessário daquele momento, não quer ficar fazendo, sabe? Ah, vamos colocar um sistema híbrido. Aí, meu amigo, é um abraço. Aí tu não faz mais. Eu confesso pra vocês que na hora que o Flamengo fez gol, o cara doeu pra caralho. Doeu, velho. Só que depois de alguns minutos eu fiquei assim, anestesiado. Eu ainda mandei um áudio
pra minha namorada e falei assim, olha, o jogo acabou. Aí ela, não, tem mais. Aí eu falei, não, o jogo acabou. Porque a gente que conhece, a gente que tá acostumado a assistir o jogo, a gente já entende já que dali não vai sair mais nada. Tá bom? Me permitam agora encerrar o vídeo. A final de um torneio continental costuma carregar uma carga simbólica muito maior do que qualquer outro jogo da temporada. Diz-se que decisões não são exatamente partidas para serem jogadas, mas sim vencidas. E o Flamengo, mais uma vez, mostrou que é capaz de dominar essas noites especiais. Diferentemente da ideia de que finais são sempre decididas na base do sofrimento extremo, o time rubro-negro demonstrou maturidade, controle emocional e superioridade estratégica diante daquele que se tornou o principal rival brasileiro no cenário sul-americano dos últimos anos. O duelo contra o Palmeiras, que já vinha ganhando contornos de clássico continental, parecia destinado a ser dramático, equilibrado e repleto da tensão que marca as disputas recentes entre as equipes. Mas o Flamengo tratou de reduzir qualquer margem para incerteza, atuando com serenidade, impondo seu ritmo e evitando que a lembrança de 2021, quando Danilo marcou o gol que tirou o título da equipe, voltasse a assombrar o torcedor. A trajetória até a final em Lima não foi nada simples. Desde a fase de grupos, o time vivia um cenário de disputas acirradas, jogos de alto desgaste e confrontos nos quais, mesmo sendo favorito, não conseguia sobrar tecnicamente. Exceto pelas partidas contra o Internacional, nas oitavas, o Flamengo se viu às voltas com adversários intensos e que exigiram ajustes constantes. Os duelos contra o Estudiantes nas quartas de final e contra o Racing na semifinal foram verdadeiras batalhas, definidas mais pela resiliência psicológica do que pela qualidade técnica que o elenco possui. Era natural, portanto, imaginar que a decisão contra o Palmeiras seguisse a mesma lógica de dificuldade extrema. Afinal, não apenas pelo peso do jogo, mas por todo o histórico recente de embates entre os dois clubes, que vem protagonizando finais, semifinais e disputas diretas por títulos nacionais e continentais. O que se viu, porém, foi uma atuação madura do Flamengo desde o apito inicial. Nos primeiros minutos, o time ocupou o campo ofensivo com uma organização que impôs ao Palmeiras a sensação de sufoco. 3 atacantes pressionavam os 3 zagueiros palmeirenses, enquanto os meias rubro-negros circulavam com liberdade e criavam alternativas de infiltração. O adversário parecia desconfortável, tentando ajustar sua linha defensiva, mas sempre reagindo um passo atrás do Flamengo. Houve chances claras com Bruno Henrique, Arrascaeta e Lino aparecendo em condições de finalizar, mas faltou precisão no último toque. Ainda assim, a sensação era de domínio. O Palmeiras, ao perceber que era impossível permanecer recuado, tentou subir a marcação, aproximando seu bloco de jogadores e dificultando a saída de bola rubro-negra. Esse movimento deu ao jogo um tom mais físico, travado e recheado de faltas, especialmente porque os volantes do Flamengo já pendurados precisaram controlar a intensidade para não correr riscos maiores. Pulgar, inclusive, ficou muito próximo da expulsão após uma entrada dura em Bruno Fux. Mesmo com esse cenário mais tenso no final do primeiro tempo, o Palmeiras não conseguiu converter essa mudança de postura em chances reais de gol. O Flamengo recuou um pouco, administrou as investidas e foi para o intervalo com a sensação de que, mesmo sem brilho, continuava no controle emocional e espacial do duelo. Ao retornar para o segundo tempo, o time de Felipe Luiz mostrou que ainda havia margem para aumentar o ritmo. Logo aos 6 minutos, uma jogada que poderia repetir roteiros épicos quase se concretizou. Bruno Henrique encontrou Arrascaeta dentro da área e o uruguaio finalizou buscando o cantinho, mas a bola desviou e saiu para escanteio. Parecia o prenúncio de que algo especial estava para acontecer, ainda que o protagonismo daquele momento não viesse exatamente da dupla que, anos antes, guiara o Flamengo ao bicampeonato continental. O destino, sempre caprichoso, quis que o herói fosse alguém recém-chegado, mas que carregava em sua trajetória um peso gigantesco. Um jogador que vinha de ter sido campeão da Libertadores pelo Santos e que já havia sentido o gostinho de marcar em uma final,
que somava também 2 conquistas de Champions League e que, apesar da carreira vitoriosa na Europa, vivia pela primeira vez a experiência de defender o clube do coração. Aos 22 minutos do segundo tempo, Arrascaeta cobrou o escanteio com precisão e Danilo, livre para atacar a bola, subiu com perfeição, cabeceando no canto direito do goleiro Carlos Miguel. A bola encontrou exatamente a mesma trave em que Gabigol havia escrito a história de 2019, como se Lima, mais uma vez, estivesse destinada a ser palco de um capítulo glorioso da trajetória rubro-negra. Após o gol, o Palmeiras tentou responder, empurrado pela necessidade e pela urgência do resultado. Entretanto, a estrutura montada por Filipe Luís funcionou como uma muralha. A equipe, perfeitamente alinhada à estratégia do treinador, manteve-se compacta, neutralizou espaços e transformou cada tentativa adversária em um ataque insuficiente, quase desesperado. No fim das contas, o torcedor pouco se importou com o fato de o jogo não ter sido um espetáculo repleto de lances plásticos. Finais, por natureza, raramente são assim. O que importa é o desfecho. E o desfecho foi a consagração do Flamengo como tetracampeão da Libertadores, deixando para trás qualquer vestígio da frustração de 2021. O fantasma definitivamente ficou no passado. Esse título não é apenas de Danilo, Arrascaeta, Bruno Henrique ou Filipe Luís. É de uma equipe inteira, de uma comissão técnica que encontrou respostas ao longo da temporada, e principalmente de uma nação que tomou conta de Lima. Torcedores atravessaram distâncias imensas para reviver emoções que já haviam sentido no mesmo local, numa espécie de reconciliação com um cenário que simboliza tanto sofrimento quanto alegria. A cidade novamente serviu como o palco no qual o Flamengo reafirma sua supremacia continental e garante mais uma chance nos próximos meses de buscar o título mundial. Ao mesmo tempo em que o Flamengo celebrava dentro de campo, fora das 4 linhas, crescia outra discussão: o futuro de Filipe Luís no comando da equipe. Com apenas pouco mais de 1 ano de trabalho como treinador do time principal, ele já conquistou 4 títulos: Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Carioca e agora a Libertadores. A possibilidade de erguer também o troféu do Campeonato Brasileiro, caso vença o Ceará, abre a porta para que Filipe se torne o primeiro técnico a conquistar todas as taças relevantes do calendário nacional em tão pouco tempo. Todo esse sucesso, naturalmente, intensifica a pressão sobre a diretoria para renovar o contrato do treinador, que termina em dezembro. O processo de renovação, no entanto, não foi simples desde o início. Na primeira tentativa de conversa, ainda no primeiro semestre, o Flamengo apresentou uma proposta inicial de valores mais modestos. Filipe, já com desempenho crescente e consciente do impacto de seu trabalho, demorou a responder e posteriormente apresentou uma contraproposta muito acima do esperado pelo clube, o que congelou as discussões. Seu nome, nesse período, ganhou atenção do mercado internacional, inclusive com uma proposta concreta do Fenerbahçe da Turquia que foi rapidamente recusada. Ainda assim, o interesse europeu continuou aumentando, impulsionado tanto pelos resultados quanto pelo estilo de jogo que conseguiu implementar. Mais recentemente, Flamengo e Filipe voltaram a conversar para tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre expectativas financeiras e plano esportivo. O entendimento, dentro e fora do clube, é que Filipe não pretende sair agora para a Europa, mas que busca uma oportunidade no futuro próximo, especialmente se surgir uma proposta de um clube de primeira prateleira. Por isso, a tendência é que renove por apenas mais 1 ano, mantendo portas abertas e garantindo estabilidade para continuar o trabalho iniciado. Entretanto, o técnico tem deixado claro que prefere adiar discussões contratuais enquanto ainda houver competições em disputa. Seu foco, segundo pessoas próximas, permanece totalmente no desempenho do time. Só depois do fim do Campeonato Brasileiro, talvez até após o Mundial Intercontinental, é que a negociação deve ser concluída. A diretoria, por sua vez, demonstra confiança na permanência. O presidente BAP, após a conquista da Libertadores,
afirmou que considera praticamente óbvia a renovação, mas reforçou que a decisão final também depende da vontade do treinador. Independentemente do desfecho, o que se percebe é que o Flamengo vive um momento especial, tanto dentro quanto fora de campo. O time reafirma seu domínio continental, seu treinador consolida-se como um dos mais promissores do país e a relação entre elenco, torcida e comissão técnica atinge um patamar de sintonia raro no futebol brasileiro. Lima, novamente, entra para a história rubro-negra como o lugar onde antigas dores foram transformadas em glória. E o futuro, ao menos por agora, parece apontar para novos capítulos tão grandiosos quanto os que acabaram de ser escritos.